Olá a todos e todas, como vocês estão? Hoje eu estou aqui para entrevistar uma pessoa muito importante dentro do Rede Democrática, dentro dos Inredentos, um camarada, enfim, que eu acho que vale mais a pena ele se apresentar para a gente saber um pouquinho da história dele, que é o camarada Geraldo Jorge Sardinha. E a gente vai falar um pouco aqui sobre a biblioteca dele, como ele formou essa biblioteca maravilhosa, como ele, enfim, se iniciou no mundo dos livros. E é um pouco isso. Se apresenta pra gente aí, Sardinha. Bueno, companheiros, companheiras, bom dia. O companheiro já falou meu nome, Geraldo Jorge Sardinha. Estou aqui em Salvador, vim aqui para Salvador, mas tenho residência mais fixa em São Paulo. Moro aqui em Salvador, tentando desenvolver uma militância política mais revolucionária e contar um pouco a história dessa biblioteca que se chama Comandante Andrezito Artiga. O Artiga foi um índio guarani, lá do sul, nasceu em São Borja, foi adotivo pelo general Artiga, patrono do Uruguai, e durante o processo de luta dos guaranis contra o Império Espanhol, português depois, o Andrezito chegou a ser governador na província de Correntes, na Argentina, a importância que ele ganhou. E o fim dele foi numa batalha, né, travada no Rio Grande do Sul contra as tropas espanhola e portuguesa. Ele foi preso e levado para a Ilha das Cobras. Aí é uma história que tem três versões diferentes por três historiadores diferentes. Então essa biblioteca ela foi construída com sacrifício, né? Foi livros, alguns desses livros resgatei de um passado durante o período da ditadura, alguns estavam guardados, né, na casa de algumas pessoas, de familiares. Depois eu fui resgatando aos poucos, comprando, ganhando alguns livros de companheiros do Uruguai. Aqui temos livros de toda a América Latina, principalmente naqueles países onde se desenvolveu uma luta revolucionária na década de 40, 50, 60, né, como Nicarágua, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, todos os países da América Latina. E documentos também de todas as organizações da época revolucionária. Então, foi uma militância, uma concentração muito grande para tentar construir isso aqui. Tem quantos livros mesmo, companheiro? Mais de 2.000 Mais de livros. 2.000 livros, Fora os né? documentos, Fora os documentos, fora os DVDs, todo relacionado à questão os vinis política. também que estão. Os Qual? vinis também que estão. Os bolachões que você Os fala. bolachões também, tem uns bolachões também históricos, com música da maioria dos cantores ligada ao processo histórico dos seus países, né? Do Uruguai, da Argentina, do México, principalmente do México, tem muitas músicas do México durante a Revolução Mexicana de 1910, entendeu? Então, e agora o Fabrício está aqui passando uns dias e está dando uma reforma na biblioteca, porque eu consegui organizar um pouco a biblioteca, mas eu não tenho conhecimento, né? E aí a gente vai aprendendo, na caminhada, ouvindo o outro companheiro que entende mais, extraindo de cada um pouco. Então, consegui montar essa biblioteca. Isso aqui é meu mundo. Quando eu entro aqui nesse espaço, parece que me incorpora os espíritos de vários companheiros que eu tive a felicidade de conhecer durante a minha militância, tanto aqui como fora. Tem um companheiro, Paulo Gomes Neto, que foi um militante da LN, que também me deu um suporte muito grande para construir isso aqui, mas eu devo muito mesmo de tudo isso, do ponto de vista do local que eu tenho hoje aqui, devo muito a alguns velhos camaradas do Uruguai, dirigente do MLN, do Tupamaro, Movimento de Libertação Nacional, como o Gabriel, como o velho Júlio Marenalho, o Arturo, o Sabazzi, que era como se fosse um irmão para mim, a Maria Luísa, a Estela Gonzalez, irmã da Maria Luísa. São pessoas que estão guardadas e jamais eu vou esquecê-lo. Então, tudo isso foi fruto disso aí, dessa militância, né?
eu não consegui fazer nunca uma universidade. Eu costumo dizer que a minha universidade foi baseada no livro do Gorky, as minhas universidades. Aprendi na caminhada algumas coisas, né? E hoje me aposentei, me jubilei, né? Como dizem, e procuro dedicar o resto da minha existência numa militância, né? Não sou orgânico a nenhum partido político, sou livre, sou orgânico à Liga Latino-Americana, que ainda existe por causa de um pequeno grupo de companheiros, né? Em São Paulo, o Fabrício, o Renato, o Eurico, o Natal, esses companheiros atuam lá e eu estou aqui nesse projeto aqui, né? E aí vou levando a vida, né? E tentando me vincular a alguma coisa concreta no local, mas é muito difícil você, depois de passar por uma experiência totalmente diferente, né, durante o processo da ditadura, a clandestinidade, a prisão e tudo que acompanha a vida de um militante, né? Hoje eu estou com 81 anos, mas me sinto bem, né? E decidi que não vou parar na militância e jamais vou borrar o meu passado, não vou usar a teoria da goma, a teoria da borracha, de apagar o passado, não vou nunca borrar a memória daqueles que eu compartilhei em momentos lindos da minha juventude, né? E sei que fiz parte de uma juventude linda, né? Que deixou recordações, deixou coisas lindas, né? E eu estou aqui para isso, para contribuir e aprender. A gente nunca deixa de aprender, né? A realidade é diferente. Às vezes, um militante que foi de uma geração passada, que teve outro tipo de vida, às vezes a gente sente tristeza, sente é, um pouco deprimido, né? Mas não coisa de chegar e abandonar porque você sente tristeza. Lembrança, né? Os momentos históricos que nós tivemos a oportunidade de viver, as recordações de ter convivido com um companheiro, participado de coisas em momentos delicados da história, né? De sentir o carinho humano de cada companheiro, um abraço. E aí é a caminhada. Isso. Bom relato. E você quer falar mais alguma coisa pra gente? Não, se Qual que quer foi fazer o alguma pergunta aí. qual foi o primeiro livro aqui que você Hein? qual foi o seu primeiro livro, você Olha, lembra? eu saí da Bahia aos 13 para 14 anos. Fui morar no Rio de Janeiro, trabalhei no Cais do Porto, né? Depois trabalhei em um bar, depois entrei para uma empresa e nessa empresa eu conheci um velho cidadão chamado Renato, seu Renato, né? Seu Renato era uma coisa interessante, porque o seu Renato ele falava, ele era o almoxarife da Electrolux, né? E eu fui trabalhar de auxiliar de almoxarifado com ele. O seu Renato era, ele dizia, olha, Sardinha, eu filosoficamente eu sou espírita, né? Mas sou ligado ao Partido Comunista Brasileiro. E eu era praticamente semi-analfabeto, porque eu saí da Bahia, nem o primário eu tinha, não fiz admissão para fazer no Rio. E com o senhor Renato, o primeiro livro que ele me deu para ler, me ensinou praticamente a aprender a ler, né? Foi Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, do João Riley, né? Foi Assim Se Temperou o Aço, né? O ABC do Comunismo, de Bucari, né? E a Minha Vida, do Gorky, A Mãe do Gorky, né? E todos esses livros assim de formação eu fui lendo. Depois ele me encaminhou para um restaurante chamado Calabouço, ficava lá ao lado do aeroporto, né? E esse calabouço, eu inclusive há poucos meses atrás eu fiquei sabendo que eu não sabia e muitos companheiros do calabouço não sabiam disso. O calabouço foi construído em 1800 e pouco, era um presídio na época da ocupação pelos portugueses. E no governo de Getúlio ele transformou esse calabouço em um centro escolar. A maioria dos que frequentavam era filho de nordestino, de operário, de camponês, que saía, né, em busca de vidas diferentes. E eu acabei indo para esse calabouço
e aí entrei no calabouço no final de 1958 para 59, né? Em 59 praticamente. E aí fui outra experiência de vida, né? Trabalhei 11 anos na Electrolux, né? A minha primeira militância foi no Porto, distribuindo o jornal, e naquela época aí veio o golpe de 64, né? A participação foi muito grande, surgiu o Grupo dos 11 do Brizola, né? Que tinha o seu jornal, o Panfleto, que era um jornal do Brizola, eu cheguei a distribuir na Praça Mauá, no Cais do Porto, né? Depois, como o senhor Renato era do Partido Comunista Brasileiro, eu também distribuí o jornal Novos Rumos, que era um jornal que, na época, era publicado lá em Niterói, né? Pela direção do partido. E aí fui me enganjando, e no calabouço, depois do golpe militar, no calabouço velho, a gente, ali só quem dava aula era estudante universitário e professores, que a maioria deles era ligada ao Partidão, Partido Comunista Brasileiro. Então era uma efervescência muito grande, e a gente foi aprendendo, assimilando isso aí. Então, no calabouço, depois de 64, né, eu acabei me enganjando na corrente revolucionária, que foi construída com Gorenda, Mário Alves, o, o grande histórico Apolônio de Carvalho, que combateu na Guerra Civil Espanhola, na Resistência Francesa. Tá? Eu vivia aí, né, essa efervescência. Naquele momento surgia a Revolução Cubana, as guerrilhas na América Latina. Então, o calabouço era no calabouço a gente sentia uma grande família, né? Foi num momento diferente, histórico, havia uma mistura de eh, romantismo, né, por causa das guerrilhas. Me lembro que teve um momento que o livro de cabeceira da gente era Revolução na Revolução, do Regis Debray. Regis Debray tem uma história complicada, né? Eh, o Diário do Che Guevara, e outro livro, porque era o que estava. Eu me lembro, inclusive, uma vez no calabouço, a efervescência era tão grande que o Carlos Heitor Coni, que visitou Cuba, foi dar uma palestra no calabouço e pregava a revolução, pregava. Então, e aí nós fomos crescendo, e o calabouço foi a primeira resistência, né, no movimento estudantil secundarista, violenta contra a ditadura. Né? No calabouço, depois da destruição do calabouço velho, nós lutamos pelo calabouço novo. Né? Foi um processo de luta muito grande. O período que estava construindo, nós desencadeamos a primeira guerrilha urbana sem arma. O que era a guerrilha urbana sem arma? Era formar grupo de estudantes, né? Decidia, cada grupo tinha 5 companheiros, um encarregado. Saíamos para comer em restaurantes da burguesia, principalmente na Zona Sul. Você entrava no restaurante disfarçado, era proibido fumar, proibido beber. No calabouço, a gente adotava um regime mesmo, aprendendo, né? Aplicava um pouco as nossas raízes de camponês ainda. Né? E então a gente foi crescendo, construiu o calabouço. Em 1968, 3 de março, creio, não sei se foi 3 de março ou foi 13 ou 20 e pouco, não me lembro a data certa, foi o assassinato do Edson. Aí o assassinato Edson Luiz, né? Do Edson Luiz, que foi a primeira vítima estudantil de 18 anos assassinado pela ditadura militar, pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que estava sob o comando das Forças Armadas. Né? Então, depois daí se desencadeou uma série de lutas, e do calabouço saiu bastante companheiros jovens, como eu, que tinha 18, 17, 18 anos, para ingressar na resistência armada à ditadura. Tivemos que partir para a clandestinidade, alguns companheiros ficaram no caminho, morreram, e, como em toda guerra, geralmente os soldados não são muito, eu não digo soldados, os guerrilheiros não são muito lembrados, é lembrado muito mais os comandantes, né? Mas quem faz os combates duros mesmo são os guerrilheiros, é de baixo. Né? Até aí é diferente a coisa. Né? Mas foi uma juventude maravilhosa, entendeu? Aprendi muito, depois eu tive que sair do país, sair
da corrente PCBR, através de uma luta política, no momento em que se dava uma divisão muito grande, se defendia duas concepções de guerra revolucionária. Eu não gosto, nunca gostei, aliás, de usar a palavra luta armada, né? Eu aprendi na minha caminhada, a luta armada é uma palavra muito pesada para o povo, né? E aí você pode, a maioria é fácil de desenvolver uma propaganda contra-revolucionária com esse termo, luta armada. Eu adotei uma palavra, aprendi na caminhada, e no Uruguai eu aprofundei, guerra revolucionária. Porque a guerra revolucionária é uma concepção que você pode desencadear várias formas de lutas armadas. Não precisa falar luta armada, guerra revolucionária, né? É a teoria do Che, a teoria do Lenin, né, nos seus obras militares do Lenin, entendeu? Então a gente foi aprendendo e eu fiquei um ano e pouco clandestino aqui dentro do Brasil. Quando eu passei para a clandestinidade, antes de passar para a clandestinidade, um dia antes, eu participei, já me preparei no primeiro operativo, que eu diria militar, foi uma recuperação de dinheiro, né? Mas não para mim, para o processo, para a organização, e tive que entrar para a clandestinidade, eu estava para me casar, larguei o casamento. É porque naquele momento a gente tinha na cabeça a revolução, o sonho era a revolução. Nós acreditávamos, através das colocações, que a revolução estava na porta, era só abrir, mas é, foi um momento muito lindo mesmo. E depois de sair para o Uruguai, e no Uruguai também eu fui estudar na Belas Artes, porque eu não tinha o curso fundamental, como dizem hoje, né? Terminado no Brasil, eu recebi uma beca, uma bolsa de estudo pela Belas Artes, através dos grandes camaradas anarquistas. Eu tinha uma boa relação com os camaradas anarquistas, cada vez que eu vou a Montevidéu, eu vou na rua, na casa José Martí, visitar a escola. E triste foi agora, dessa vez que eu fui para a campanha eleitoral municipal em Montevidéu e em alguma cidade também, departamento. Fui durante a campanha de Jamandu, depois fui visitar e a notícia foi muito triste, porque aqueles velhos camaradas já morreram. O Jorge Roninéia, o Marcelino, o Nego Pâncio, que eram pessoas muito chegadas e solidárias, me deram uma beca e eu, mas logo 4 meses depois, eu acabei me ingressando na organização do Tupamaro e fui militar num CAT, de um CAT para um GAF, de um GAF para um subcomando, e aí foi outra vida, eu tive que abandonar praticamente a faculdade, eu ia mais para assinar um livro e tal, e quando eu tinha tempo livre, né, eu ia na universidade e assistia curso de sociologia livre. Tenho até os livros aqui que eram usados lá, livro de sociologia, está ali um livro velhinho, com forrado no papel, que está ali no cantinho lá. Ó. Tá, então é isso aí, companheiro. Depois voltei ao Brasil em final de 76 para 77, militei no Jardim Miriam, né? Conheci o padre Rezende, maravilhoso lá. Aí já foi outra vida. E hoje eu estou construí com o velho Martinelli, o Paulo, outros companheiros montoneiros do Departamento de Missões na Argentina, companheiros uruguaios, a Liga Latino-Americana. Surgiu como núcleo dos Enredentos, mas no encontro nosso em Santa Catarina, né, num assentamento do MST, Fronteira Sul, nós transformamos na Liga Latino-Americana dos Enredentos. O objetivo principal nosso é o resgate da história, das lutas políticas, populares e revolucionárias na América Latina e também no mundo. É isso aí. Isso aí, muito bom. É isso, então. A gente vai encerrar o vídeo aqui Olha, e vamos tentar fazer mais cortes desse para você tá comentar dos vendo aí, o livros. companheiro já vai podar, hein? Ele aqui, ele e outros companheirinhos, é um carinho muito grande. E às vezes na caminhada a gente faz amizade que às vezes supera alguns amigos, parentes de sangue, né? E então é isso aí. Eu me emociono quando estou
com o Fabrício, com o Renato. Fabrício é meio provocador comigo, mas eu vou levando ele, porque eu gosto. Ele mora no coração do lado esquerdo, não mora no lado direito, mora no lado esquerdo. Eu aprendo com ele, entendeu? E ele quer que eu aprenda negócio de informática. Eu digo, Fabrício, eu estou velhinho, numa cabeça está cheia de coisa, companheiro. Mas vai aprender, vai Mas aprender. ele disse que eu vou aprender. Hoje mesmo eu vou aprender uma. Bueno, um beijo, um abraço, um beijo no coração de todos vocês. E a luta continua. E geralmente a gente usa na liga, quando a gente estava o companheiro velho Rafael Martinelli, a consigna da liga é amar, lutar e transformar. E também nós resgatamos a consigna que poucas pessoas usam hoje no Brasil, porque nunca usaram, porque os movimentos guerrilheiros no Brasil não estavam ligados à Junta de Coordenação Revolucionária. E a consigna da Junta de Coordenação Revolucionária era a VOMPLA, a vencer ou morrer por Latinoamérica, que foi formada pela UERP, né? O MI, o ELN, né? E os montoneiros. Era a organização latino-americana. A VOMPLA, venceu ou morrer pela América Latina. É isso, então. Bom, vamos encerrando. Obrigado, Sardinha, pelo relato. A gente vai gravando mais coisas, vamos falando dos livros, falando da sua história, lembrando sim. relatos. Você gostou do papo? Adorei, é isso aí. Bom. Bom. Até a próxima, gente.